pessoal, que saudade de vocês! Olha só, tem mais uma história muito legal pra tia Jane contar, não é, Joaquim? É isso aí, ó. E esse aqui é um outro amiguinho nosso. Ele chama Bartolomeu. Ele também veio aqui pra contar a história com vocês também. Olha só, tá na hora de mais uma história, né, Joaquim? Vamos ouvir história? Uau, que legal! Tá na hora da história. Vai lá, tia. Tchau. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma história. E na história de hoje, nós vamos aprender que Jesus, após alimentar uma grande multidão, muitas pessoas estavam ali e já é tarde, já tinha passado o dia todo. Então, Jesus se despediu dos seus discípulos e continuou ali, falando com a multidão, conversando com a multidão. Mas Jesus, após se despedir da multidão, ele foi para o monte orar. E ali no monte, ele conversava com Deus, o Pai. Os discípulos entraram no barco e começaram a navegar. Navegaram. Naquele dia tinha sido um dia bem cansativo. E eles estavam ali, já era altas horas. Então Jesus, que estava orando ali no monte, ele então resolveu ir de encontro aos seus discípulos. E Jesus então começou a andar sobre as águas. E quando Jesus veio andando, crianças, de repente, os discípulos assustaram e gritaram: "Ah, é um fantasma!" Mas Jesus disse: "Acalmem-se, sou eu." E então Pedro disse: "Se és mesmo o Filho de Deus, manda que eu vá ter contigo." Jesus então mandou que Pedro viesse caminhando até ele. Pedro foi saindo do barco. Uau! Sim, Pedro começou a andar sobre as águas, mas de repente o vento forte começou a soprar. Pedro começou a olhar todas aquelas ondas ali na sua volta e Pedro começou, sabe o que, crianças? A afundar. Então ele gritou: "Mestre!" Pedro estava afundando, crianças, mas de repente ele grita por socorro. E sabe o que aconteceu? Jesus segurou pela mão de Pedro, puxou e levou Pedro até o barco, onde estavam os outros discípulos. Eles estavam vivendo tanto tempo com Jesus, mas eles ainda duvidavam de algumas coisas. Quando Jesus entrou naquele barco, tudo ficou calmo, o vento se acalmou, o mar se acalmou também, porque Jesus, ele faz isso. Crianças, há algumas situações que elas nos trazem medo. Medo do escuro, medo de trovão, mas nós precisamos sempre confiar no Senhor. Assim como Ele ensinou naquele dia para os seus discípulos, é necessário ter fé, acreditar que Ele pode todas as coisas. Sabe, um dia Jesus fez algo muito mais que acalmar aquele vento, muito mais que salvar Pedro das águas, muito mais que andar sobre as águas. Jesus, ele morreu na cruz por cada um de nós e nós precisamos confiar e acreditar que Ele pode nos salvar, Ele pode nos dar a salvação eterna. Hoje, você pode crer nele, assim como os discípulos creram naquele dia. Deus abençoe a todos vocês e até mais. Tchau! E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Mateus 14:33. Crianças, nessa semana nós temos um trabalhinho muito legal.
Essa semana nós usamos palito de picolé para fazer o nosso trabalhinho. Olha que legal que ficou. Nós fizemos Jesus, nós fizemos também Pedro. E você pode escolher alguém aí e fazer aqui e mandar pra gente, tá bom? Aproveita que você ainda está em casa e manda esse trabalhinho pra gente, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E não esquece de compartilhar com outras crianças essa história que você tem ouvido, que você tem aprendido aqui no nosso canal. Deus abençoe e até mais.